E a gente está no outono, estação marcada por temperaturas mais amenas e com dias mais chuvosos, mais nublados. Infelizmente, é um período que as plantas ficam muito sensíveis à exposição do sol. E elas ficam bem mais sensíveis e é diferente também porque aumenta a incidência de ataques de fungos e bactérias. É verdade, o que eu vejo às vezes de bichinho nas minhas plantinhas, eu fico doida. Então, para falar sobre esse assunto, a gente vai receber aqui o professor e paisagista Otávio Alves. Boa tarde, Boa tarde. Otávio. Tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Por aqui, porque hoje plantinhas... Você também gosta de plantinha, né? Eu adoro, eu acho tão fofo. E quando Otávio, quando eu vejo aqui as minhas plantas, eu gosto muito de erva de cheiro, eu cultivo alecrim, cultivo manjericão. E esses dias o manjericão meu tava lindo. E deu um bicho nele, assim, começou daquele primeiro, segundo dia, já uns 3, eu fui tirando assim, 3 dias o coitado do manjericão morreu, você acredita? O manjericão ele é uma planta sensível e, na verdade, muita gente não sabe, ele precisa ser retirado sempre, né? O bom do manjericão, quando você tem, é consumi-lo realmente, colocar na cozinha. Vai ver que eu achei que tá muito bonita aquela moita toda. Com dó. Aí ele chega no ápice, falta algum nutriente e ele acaba morrendo. Pois é, né? Dica então, Mari, quando tiver o seu manjericão lá todo bonitinho, pega. Pode apanhar, ele tá ali para isso. Agora, eu tô vendo que você trouxe aqui samambaia, jiboia. Vamos falar um pouquinho do cultivo dessas plantas. Eu tenho uma planta lá na minha janela, eu não vou te saber o nome, porque foi o zelador nosso lá em Santos que me deu de presente. E é engraçado, olha o que acontecia com a plantinha. Eu deixava ela na área de serviço que não bate tanto sol, e mais de um ano a planta não ia. Coloquei ela na janela da sala, que bate um sol danado. A planta desenvolveu, cresceu, tá com flores, é a coisa mais linda. Então fala um pouquinho como é que a gente aprende se a planta gosta de água, se não gosta, gosta de sol? Na verdade, eu sempre digo o seguinte, o ideal é quando a pessoa for fazer a aquisição dessa planta, que ela pergunte para a pessoa que está doando, que está vendendo, para que ela saiba e tenha as primeiras informações. Porque cada planta vai ter o seu processo de adaptação de acordo com a região aonde a pessoa está. Então, as pessoas vão trabalhar, vão cultivar essa planta para que ela fique realmente adaptada. Em lugares mais quentes ou lugares mais frios. Né? A convivência com a planta ajuda a gente, né? E a é um perceber o que ela gosta. Exato. O legal é a gente estar sempre observando os sinais que ela nos dá. Eu sempre falo isso. A planta, ela vai avisar pra gente se algo está errado. Se a gente viu que a folha está ficando um pouquinho murcha, se ela não tá faltando um pouquinho de água, né? Se eu coloquei ela no sol, ela começa a dar alguma manifestação, às vezes, de folha queimada. Você vê que ela não está crescendo, como a sua que estava numa área com sombra. Então, o que você fez? Você colocou ela para o sol, porque é uma planta que precisa de mais sol. Descobri isso na convivência com ela, né? Existem algumas regras, mas cada indivíduo é como a gente. Cada indivíduo vai sofrer de acordo com o lugar onde ele está. Então, tem lugar que a gente coloca, por exemplo, a dracena, essa que eu trouxe, que é a dracena vermelha, ela gosta muito de sol. Então, se você... Essa aqui, ó. E se você colocá-la... se você colocá-la em sol pleno, ela fica com essa coloração. Entendo. Se você colocar ela em lugar com meia luz, ela fica rosada. E se você tirar toda a luminosidade, ela vai ficar verde e vai enfraquecer. Caramba, então ela vai de acordo com o ambiente que ela está. Justamente. Que interessante, E como é que a gente sabe se ela gosta de ficar muito tempo no sol, ou deixa um pouquinho só o sol da manhã? Tem essa... Isso, tem algumas regrinhas para as plantas, que algumas gostam do chamado sol pleno, que a gente fala, que precisam de pelo menos 7 horas de exposição. O meia sombra, que pelo menos 3 horas de exposição, e o que a gente fala que é o da sombra total, que eles precisam de luz indireta, que é o caso das amiocuca, por exemplo, que é essa planta. Isso, e o pacová, que é essa de folhas grandes que está do lado, justamente. Se você colocá-las no sol, elas vão sentir completamente. Começa a amarelar, começa a enfraquecer. Ela não pode com isso, né? Mesmo ela sendo uma suculenta, pode ver que ela tem o caule mais grossinho, a folha mais carnuda. Agora, a gente tem aqui a samambaia, que 9 entre 10 casas brasileiras tem a samambaia em casa. Todo mundo tem uma samambaia. Como é que eu faço para ela ficar assim... Como diz lá em casa, esse repolhão bonito, assim? Primeiro, realmente essa aclimatação, colocá-la de início em lugar com meia luz, né? Não colocá-la direto no sol, e fazer poda constante.
Que interessante, Isso. tá. A samambaia, ela não pode ficar direto na terra também. O ideal é que ela fique em substrato. E rega, quando for regá-la, em abundância. Tá. Né? No outono, como você bem colocou, a gente diminui um pouco as regas. Sim. Porque tem menos evaporação, então há uma tendência de ficar mais água armazenada. Tá. Mas quando for regar, bastante água, para que ela fique No bem verão, hidratada. você recomenda colocar água todos os dias nas plantas? Dependendo da planta, sim, e do ambiente, se o calor for muito grande. Entendi. Algumas plantas até dão sinais em relação a isso. A samambaia é uma que ela começa a ficar bem murchinha. Então ela está dizendo que o calor para ela está excessivo. Então joga bastante água nela, ela fica frondosa novamente. E agora no outono, que a gente sabe que o sol não é tão forte quanto do verão. As plantas que gostam do sol, como é que a gente faz? Na verdade, assim, ela vai responder muito bem. Ela pode mudar um pouco a sua coloração, né? Mas ela vai ter essa resistência. Nós temos as plantas que são específicas do outono, aquelas que têm uma florada melhor, uma folhagem mais bonita também na época do verão, mas elas conseguem passar por esse período porque elas já estão aclimatadas à nossa realidade. Então elas vão conseguir passar. É só ter alguns cuidados para que mudando um pouquinho do cuidado que se tem no verão. Eu também quero sanar uma dúvida, principalmente sobre essa planta que eu acabei de falar, a minha plantinha azul, que fica no sol, que está dando flores. E ela ficou enorme depois que foi pro sol. Ela cresceu assim. E esses dias eu falei pra minha amiga, né, a Ana, que eu falo que ela é a nossa babá dos gatinhos lá em casa, a nossa tia Ajuda Ana. a cuidar. Beijo, Aninha, você tá assistindo a gente. E eu falei, Ana, a gente precisa dar uma podada nessa planta. Aí ela falou assim pra mim, ai, Maria Ângela, mas eu ouvi dizer que a gente tem que esperar todas as florzinhas cair, porque se a gente podar a flor, ela não vai nascer mais. Verdade ou mito? Verdade. Olha, porque né? ela está mandando todos os nutrientes para essa flor, né? Como a árvore frutífera ela dá também. várias florzinhas. Justamente. Quando tem fruta e quando tem flor, deixa ela, mesmo que ela não esteja tão bonita. Entendi. Depois que essas flores forem embora, aí a gente faz uma poda. Inclusive, no outono, a gente não faz poda radical. A gente faz a chamada poda higiênica. Outra pra dar pergunta, mais energia para a planta. posso fazer? Lógico. A orquídea, a gente sempre ganha orquídea de presente, né? E acaba que a gente vê muito nas árvores, nas ruas, as orquídeas ali grudadas, porque a gente sabe que a orquídea ela é uma parasita, né? Ela fica sugando. Falei certo? Não, ela não é parasita. Não é? Eu Não. achava que era. Que ela, já me falaram assim, porque ela fica sugando a energia da árvore. Ela não tira. Como é que funciona? E como que eu cultivo uma orquídea em casa? Sem ela estar grudada na árvore. Você pode colocar ela num chachim, você pode colocar ela na madeira, né? Aonde você colocar, a raiz dela vai se incumbir de fazer esse entrelaçamento para mantê-la. Ou até mesmo num vasinho. Se você pegar um vaso, às vezes você vai ver que tem alguma fibra de coco, alguma coisa que ele está entrelaçado e você pode cultivá-la ali. E por que o pessoal põe ela na... Ah, desculpa, Lê. Não, imagina, Por que fala o pessoal depois eu tenho coloca uma... ela na árvore? Porque, na verdade, ela faz uma troca, tanto de energia quanto de substratos, e que é muito bom, Entendo. tanto para a planta onde ela está e para ela. Tem alguns estudos que estão sendo desenvolvidos que muita gente está colocando as orquídeas em árvores frutíferas, porque está vendo o resultado mais positivo para ambas. Então rola... Gente, ela não é Olha que parasita, demais, rola uma amizade uma ajuda a ali. outra, Justamente. exato. Parceria. E a orquídea é uma planta, uma flor, né, que ela não precisa de muito sol. Justamente. Porque, por exemplo, lá em casa, minha mãe é apaixonada por orquídeas e daí tem uma parte lá de baixo que ela fez um orquidário. Ela Sim. colocou no... É fibra de coco? Isso. Ela colocou na parede vários. Mami, seu orquidário é lindo, ela ama. E lá não bate muito sol. E elas super florescem, são lindas. Então a orquídea é uma planta que, por exemplo, para essa época do ano, Tranquilo, sucesso. justamente. Ela não pode com muito sol porque ela é sensível. Né? Então ela precisa ou de meia sombra ou de sombra, que a gente fala que é a luz difusa, que não chega diretamente nela. Aí ela vai pra frente e fica super bonita. Outra Olha coisa só. que nós que adoramos decoração também. Você gosta de decoração? Eu adoro. Casa arrumada, bonita e gosto de bonsai. E existem mitos e mitos sobre bonsai. Você tem que pôr muita água, você tem que pôr pouca água, você tem que deixar no sol, você tem que deixar na sombra. O que é o ideal em termos de luminosidade, sol e água para o bonsai? Então, depende de qual árvore que foi desenvolvida. Depende de qual Eu tipo tenho, de... por exemplo, uma amora em casa. Eu tenho uma amora.
a árvore mesmo, que está no vaso, que está linda, e tem um bonsai de amora. Eu percebo que a minha amora bebe muita água, todo dia eu tenho que aguar. E o bonsai, na consequência, eu aguo todo dia também, porque se a do vaso grande gosta, o bonsai. Tô certa, tô errada? Certa. É justamente esse segmento que você vai fazer. O cuidado que você tem com a árvore grande, você vai ter com o bonsai também. Entendi. E mantendo ele na mesma área de iluminação, mesma qualidade de solo, mesmo sistema de adubação, de poda e tudo mais. E nós temos uma pergunta Já aqui, tá aí, vamos olha. ver. Maria Conceição, São Paulo, boa tarde. Gostaria de saber como é o cuidado com as suculentas no outono. Obrigada. Suculenta, muita gente está cultivando em casa, né? Sim. São fáceis, né? De Justamente. Hoje, São lindas. a correria do dia a dia faz com que as pessoas, às vezes, não consigam ter todo o cuidado, porque precisa de um cuidado. Eu sempre falo, a gente precisa, cada plantinha com a sua característica. E a suculenta no outono é muito importante, eu sempre falo, regra do dedinho. Colocou a mão no substrato, tá úmido, não precisa regar. Entendi. Coloca ela em local de sol. Ela gosta muito de local de sol, né? Tá Então, certo. só tomar cuidado com a rega e mantê-la em lugar com luz direta. E ela vai Outra desenvolver. pergunta, pessoal também minha. Tô lá com a minha samambaia, minha planta. Vi o tal do bichinho branco, que parece um botãozinho assim. Alguma receita caseira para espantar? Me falam de café, borra de café, me falam tanta coisa. Para espantar esses bichinhos que às vezes vêm nas nossas plantas? Então, na verdade, agora no outono é mais comum que isso aconteça, porque às vezes perde um pouquinho da mão na própria rega, fica mais umidade, mais propenso para que esse bichinho chegue. Então a rega já ajuda a evitar um pouco a chegada desses bichinhos. Nós usamos lá muito leite e bicarbonato de sódio. Entendo. Então a gente vai borrifando e para eliminar. E é lógico, dependendo da quantidade que tá, você faz a remoção com a mão, com o algodão. Com bicarbonato? Isso. Faz uma mistura numa proporção específica, que eu vou ser sincero, não lembro de cabeça, e quem é responsável é minha esposa, então ela lembra todas as medidas. Entendi. Aí a gente faz o cuidado dessas plantinhas. Então, primeira manutenção é a retirada com a mão. Com a escovinha de dente ou algodão umedecido, vai retirando. Tá. E depois vai borrifando e a gente tem a qualidade que você está vendo nessas plantas. E você quer falar com a gente sobre coqueiros também? Temos Temos fotos fotos, aí. né? Vamos ver imagens. Olha, eles estão buscando o sol pelo jeito aí. Isso é uma ação chamada fototropismo positivo. Essa é uma palmeira fênix, que se você for ver a palmeira fênix, geralmente ela está indo ereta, né? Ela fica sempre retinha, assim, justamente. Fez uma Essa curva. foi plantada em uma área de sombra. E o que ela fez? Ela precisa de sol. Essa palmeira precisa de sol pleno. Entendo. Então ela foi buscando. Ela saiu do seu caminho e foi em direção ao sol. Inteligente. Justamente. E a próxima foto que a gente tem? Essa é Mesma de uma coisa. outra fênix mais nova que está fazendo a mesma ação. Ela está indo em outra direção buscando o sol. Nossa, como a natureza é inteligente, né? É sensível, né? Porque Demais. imagina, Justamente. é igual aquela música, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. Exatamente. Ela tá seguindo o sol. Tem mais foto. Olha essa. no mesmo lugar, né? Isso. Isso aí ela quis mostrar pro dono dela, assim, olha, quem manda aqui sou eu vou procurar o sol. Por isso que no Colocou no paisagismo, lugar às vezes, é importante a gente analisar o local, não só o gosto das pessoas. Sabe, eu quero aquela planta. Sim. De repente ela vai buscar e vai acabar ficando um ambiente diferente. Né? E Porque a ela gente que precisa tem disso. pet, eu tenho gatinho, já tive cachorro, quais as plantas que a gente não pode ter em casa porque são veneno? Eu sei de várias que a gente não pode ter, mas quais as principais, que são muito comuns e que as pessoas têm? Eu sei daquela de Natal, que não pode ter em casa. Isso, ela não pode. Fugiu o nome, daqui a pouco eu lembro. Tudo certo. Aquela pra mim. vermelhinha do Natal. Não, eu já lembro o nome dela. A Zamioculca é uma que não pode, porque ela é tóxica para animais, que é essa daqui. Sei. Crianças também é bom tomar cuidado. Né? A jiboia, ela não é indicada para animais também, porque ela pode dar essa Já questão ouvi falar da da toxicidade. espada de São Jorge também, que ela é perigosa. Isso, espada pra de São pets. Jorge, comigo ninguém pode. Todas essas plantas, ela tem uma certa toxicidade e vai fazer com que comprometa e possa intoxicar, dependendo do nível de consumo, possa virar óbito animalzinho. Nossa, então a gente não sensacional. aconselha. E você tem redes sociais? Sim, nós temos Facebook, o Instagram e o YouTube também, nós temos no nosso canal. Pode divulgar. Qual é? pra Conta gente. pra gente. No Facebook é o clorofila.natureza, que a gente está sempre ali colocando todos os nossos produtos.
No Instagram e no YouTube é o Clorofila com você, onde no Instagram a gente fomenta também o nosso trabalho, e no YouTube a gente está sempre colocando algumas dicas para as pessoas que querem cultivar suas plantinhas. Perfeito. E ó, aproveitando que ele esqueceu a receitinha, você pergunta para sua esposa, passa pra Isso gente. que eu ia Pode falar. deixar. E aí a gente vai colocar no nosso Instagram. Isso. Combinado? Combinado. Então, Eu acho que gente, as você fica pessoas de esperando casa- isso. No Instagram do Santa Receita, a gente vai dar a dica de como que você espanta das suas plantinhas aqueles bichinhos indesejáveis, o pulgão, sabe? Como é que Justamente. faz para espantar? Adoramos, Otávio. Eu também, foi um prazer estar aqui com vocês. Na próxima vez que aí já vai ser com a Biane, mas eu quero assistir cultivo de rosas. Tá Porque joia? a maioria das casas tem rosa no jardim e eu acho que Sempre tem. essa pergunta ficou ainda para uma próxima vez. Combinado? E a gente vai estar aqui para poder esclarecer, Tá se Deus bom. quiser. Obrigada. Alegria. Eu que Obrigada, agradeço. viu? Muito obrigado, gente.